Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na paz, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre os conflitos, né, que aconteceram durante a Guerra Fria. Dentre, claro, vários, né, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Nós vamos destacar, né, que o livro traz mais sobre a Revolução Socialista na China e a Revolução Cubana. Esses grandes eventos que fizeram com que, né, instaurasse o socialismo nesses dois países. Então vamos destacar aqui os pontos principais, principalmente da chegada ao poder de alguns ditadores, né? Como a gente vai falar aqui, o ditador chinês Mao Tse Tung, e vamos também falar sobre na Revolução Cubana, né? O grande líder Fidel Castro, né? Junto, né? Claro, a Che Guevara, mas provavelmente Fidel, que governou Cuba por décadas, né? Desde 1959, foi sair em 2008. Então, é nesse contexto, não esqueçamos que a Guerra Fria, fazendo um breve resumo, foi essa disputa, né, político-ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo, né, que nós estudamos bipolar, né? O mundo, né, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, galera, ele se dividiu em dois, né? Se dividiu, né, entre os capitalistas e os socialistas, né, e os comunistas. Então, claro, é principalmente vinculado ao leste europeu, né, sob influência da União Soviética comunista, né? Aqui mais nas questões nessa Europa ocidental e também nas Américas, né? Na América, nós tivemos, né, a expansão e a consolidação do capitalismo. Então, como é que essa China, ela, gente, inicia o seu processo de revolução? Relembrando, né, destacando que a China, por muito tempo, foi invadida por países imperialistas, principalmente a Inglaterra. Um grande exemplo foi a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers, né? Eu não vou entrar aqui falando sobre esses conflitos, isso é mais falado no 8º ano, né? Mas só dando exemplo, como a China ainda era, né, totalmente explorada por essa grande potência que era a Inglaterra. Depois, claro, da expulsão dos ingleses de território chinês, principalmente durante a Guerra dos Boxers, ainda se manteve, claro, uma China ainda muito dependente do capital estrangeiro. Eu vou solicitar aqui, né, o slide para a gente ir mais conceituando, beleza? Então vamos lá, né, galera? Vamos lá. Temos aí a Revolução Socialista. Primeiramente nós temos a República, né? A República do Kuomintang, nós temos vendo um pouco, né? A Revolução Socialista na China, os antecedentes, o que causou, claro, essa grande revolução. Nós temos as invasões de estrangeiros no território, acabei de falar com vocês, né, gente? Nós temos o forte sentimento nacionalista chinês, oposição à monarquia. Importante destacar por quê, galera? Essa oposição à monarquia chinesa. Principalmente que era uma monarquia aliada às elites, né, na China, e principalmente uma monarquia ela aliada às potências imperialistas, como no caso principalmente da Inglaterra. Então, esse sentimento nacionalista ele brota do povo chinês com o intuito de combater, principalmente, gente, porque era uma monarquia que comandou a China por séculos, a chamada a dinastia Qing, né, que governou a China de 1744 a 1912. É mole uma coisa dessa? Né? Ninguém aguentava mais, né? Então, esse sentimento nacionalista brota principalmente entre os camponeses, né? E as classes, claro, populares chinesas, né? De oposição à monarquia, porque essa monarquia era aliada às potências imperialistas, né? Claro, porque tinha privilégios com isso, beleza? Junto com isso, nós temos
depois da derrocada, né, da decadência da dinastia Qing, nós temos a proclamação da República Chinesa. Mas ainda, gente, é importante destacar, exemplificando, que a proclamação da República Chinesa, ela foi algo que ainda ela aderia aos privilégios e, claro, e aderia também às convicções das potências imperialistas. Então, mesmo proclamando essa República Chinesa, era uma república ainda enraizada na elite chinesa e também vinculada às potências imperialistas, no caso, principalmente da Inglaterra. Nós vamos ver aqui como é que vai haver totalmente essa quebra, né? Essa quebra dessa corrente que totalmente amarrava a China ao imperialismo, né? Às potências imperialistas, principalmente no caso, né, da Inglaterra e também, importante destacar, do Japão. Então, em 1921, né, junto com isso, com algumas revoltas populares, nós tivemos a fundação, vocês estão vendo aí, do Partido Comunista da China. É muito importante, gente, a gente estar enfatizando isso, porque com a fundação do Partido Comunista da China, quem ajuda a fundar o Partido Comunista da China é o Comintern. O Comintern, ele era o tipo de um partido, o Partido Russo, onde ele ficava a cargo de fundar os vários partidos comunistas pelo mundo, né? Então, voltando a falar, a fundação do Partido Comunista da China, ele foi bancado, falar bem assim a palavra, né? Para que a gente possa entender um pouco mais, ele foi bancado pelo Comintern, que era o Partido Comunista Russo, que ele tinha essa função mesmo de fundar todos os partidos comunistas, né, em outros países. Então, aí já é o início, né, já é o início, né, a sementezinha para que a China, né, instaure um regime socialista. Claro que também não foi assim, a gente vai conceituar na estante tudo isso aí. Nós temos a figura do Mao Tse Tung, de instante eu vou falar com ele, falar sobre ele, né? Tá certo? Aí nós temos aqui a Revolução Socialista. Nós temos aí a República do Kuomintang, apoiada pelas potências imperialistas, né? É importante a gente falar, gente, que essa república, quando é proclamada, né, por Chiang Kai-shek, né, não precisa gravar esses nomes, não. Só estou falando aqui só para esses líderes, tá bom? Para a gente sempre exemplificar, fundada, ele era um partido, diz assim, de oposição. Principalmente porque, observe, ele era apoiado pelas potências imperialistas, galera. Então, claro, que potências eram essas? Voltando a falar. Inglaterra, principalmente, né? Principalmente a Inglaterra, que queria, óbvio, né, gente? A gente sabe muito bem que uma potência, um grande país, um país como era a Inglaterra, nesse final do século XIX, claro, aí já século XX, claro que ele quer colônias, ele quer matérias-primas, né? Ele quer mão de obra barata. Então, tudo isso, esse apoio era totalmente necessário para que a Inglaterra ela ainda permanecesse com seus privilégios dentro da China. Então, a República do Kuomintang, né, foi apoiada pelas essas potências imperialistas, principalmente a Inglaterra. O que é que acontece? Aí que surge, nós vamos falar na história dele, um grande líder, galera, que é Mao Tse Tung. Esse carinha aí que a gente vai ver imagem, que eu vou voltar a deixar a imagem. Por quê? Como a República Kuomintang era apoiada pelos potências imperialistas e também pelas elites chinesas, surge do outro lado o Exército Popular, né? Instaura-se uma guerra civil dentro da China, onde a República do Kuomintang, né, ele persegue, né, os camponeses, eles perseguem principalmente as classes populares, que era de oposição à República do Kuomintang. E quem é, ó a sacada, quem é, galera,
que cria o Exército Popular da China? Você vê que eu botei nesse segundo tópico aqui, guerra civil e criação do Exército Popular de Libertação pelos comunistas. Nós temos o grande líder, Mao Tse-tung. Importante falar, gente, destacar que o Exército Popular de Libertação, ele era formado por camponeses, né? Claro, camponesas, óbvio, as classes provavelmente populares da China. E importante a gente falar, e também opositores, né? Importante a gente destacar isso, opositores da República de Kuomintang, né? Nessa guerra civil, né, sobre a liderança de Mao Tse-tung, né? Ele é importante a gente destacar que Mao Tse-tung foi um grande líder, né, galera? Vamos falar mais um pouquinho sobre ele, né? Se torna autoritário depois, óbvio, mas diante, né, Mao Tse-tung na guerra civil, ele vai para o interior da China, né? Por isso eu destaquei aqui nesse terceiro tópico a chamada Longa Marcha por Mao Tse-tung. O que foi essa longa marcha? No interior, na China, né, um país imenso, né, gente? Ele começa a aderir, ele começa a conclamar os camponeses, mulheres, né, homens de toda a China, né, de toda a China, para lutar em prol, né, do Exército Popular de Libertação. E incrível, galera, que eu vou falar uma coisa aqui. Durante essa andada, né, falar bem assim, né, essa andada de Mao Tse-tung e os populares no interior da China, né, eles fazem todo um processo de alfabetização. É muito massa isso, galera. Para a gente entender, né? Porque, claro que no final teve vários mortos, né? Porque eles tinham o direito de chegar, né? A uma determinada província na China. Mas onde ele passou, ele alfabetizava principalmente os camponeses, né? Claro que não tinha acesso, né, à educação, tornando, muito importante destacar, tornando esse exército um exército, né, com grande conhecimento, né? A maioria, todos sabiam ler e escrever. Importante destacar isso. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Vamos lá, né? Junto com isso, na longa marcha, em 1949, nós temos a fundação da República Popular da China por Mao Tse-tung. Importante falar, gente, isso porque a República Popular da China, ela é formada em 49 porque Mao Tse-tung, ele consegue tomar o poder na China, né? Ele expulsa, né, Chiang Kai-shek, né? Grande representante da República do Kuomintang, né? E proclama a República Popular da China, com o apoio, sabe de quem? Da União Soviética. É isso que a gente vai falar, né, aqui em instantes. Tá bom? Até aí tudo tranquilo? Vamos lá, né? Junto com isso, gente, nós temos a assinatura da China, essa aproximação da China com a União Soviética era uma aproximação principalmente muito particular e peculiar. Por quê? A maioria, né, do comércio, ela se estabelecia, claro, a China socialista, óbvio, quem ia apoiar isso era a União Soviética. Os Estados Unidos estavam aqui, né, querendo que não desse certo de jeito nenhum, claro, para ter a sua influência capitalista. Não à toa, gente, a gente tem um grande adversário da China, era o Japão, porque o Japão tinha influência do capitalismo norte-americano. Então, sempre tinha os embates, né, entre China e Japão. Junto a isso, nós temos, galera, a assinatura do Tratado de Amizade, Aliança e Ajuda com a União Soviética. O que foi, galera, né, esse tratado? Foi um tratado de ajuda principalmente mútua, principalmente no caso de ajuda para a China. Por quê? Com essa assinatura desse tratado, a China ela desenvolveu grandiosamente, principalmente fez a sua reforma agrária, importante destacar. E outra coisa, gente, que
importante a gente estar enfatizando que a Revolução Socialista na China, ela foi feita por camponeses, viu, galera? A maioria eram camponeses. Diferente da Revolução Russa, com a instauração do comunismo, né? Que lá foi feita por camponeses e operários. Aqui na China é totalmente diferente. Quem faz a revolução são os camponeses. Então, a primeira coisa que a China faz, né, após Mao Tse-tung assumir o poder, né, assinando esse tratado de amizade, aliança e ajuda com a União Soviética, é promover uma reforma agrária, principalmente, né? O ideal é esse. E o desenvolvimento, claro, posteriormente da agricultura. A China era ainda um país extremamente agrícola. Tá certo, gente? Junto com isso, nós temos outro grande, claro, que o que permeou também o governo de Mao Tse Tung, os planos quinquenais, né? Os planos, né, principalmente com investimento na nacionalização das indústrias, importante a gente destacar isso, e também na produção agrícola, tá certo? Mas outro grande projeto do governo Mao Tse Tung foi o chamado Plano Grande Salto para Frente. Vocês estão vendo no slide aí, né? Que deu ênfase, gente, ao desenvolvimento agroindustrial e sabe também o quê? Desenvolveu o socialismo na China. Fez com que o socialismo se difundisse, as ideias socialistas difundisse ainda mais no território chinês. Tudo tranquilo? Junto com isso, claro, gente, porque também tudo não era mil maravilhas, né? Tudo não era mil maravilhas. O que acontece? Começa a ter um embate político ideológico com a União Soviética. Aí nós temos o início das rivalidades entre China e União Soviética. Sabia que ia acontecer isso, né? Claro, a gente tem um líder totalmente autoritário, que a gente vai falar dele no instante, Mao Tse-tung. Do outro lado, né? Nós temos na União Soviética um cara extremamente autoritário e orgulhoso, né? Como qualquer ditador, como Stalin, né? Então, a coisa não ia ficar muito boa. Então, a gente tem as rivalidades entre China e União Soviética. Junto a isso, nós temos a chamada Revolução Cultural. Um importante ponto a gente falar aqui, galera. O que foi a Revolução Cultural? A Revolução Cultural foi um movimento criado por Mao Tse Tung, porque Mao Tse Tung, gente, como todo ditador, né, muito esperto, começou a perceber que a população começou a não acreditar mais nas suas ideias. A população chinesa começou a olhar com desconfiança para as ideias de Mao Tse Tung. O que é que acontece? Ele cria esse movimento, a chamada Revolução Cultural. Se eu botei aí no slide, vocês estão vendo, que é a chamada propaganda e culto ao líder. O cara utilizou a propaganda de um modo espetacular. Vamos falar um pouquinho de alguns ditadores que utilizou a propaganda para falar muito bem de si e do governo. Vou falar um aqui nosso. Getúlio Vargas, né? Ou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Voltando mais, Hitler, que tem o Ministério da Propaganda, e também, principalmente, Mussolini. Então, gente, a Revolução Cultural, não à toa, Mao Tse Tung, ele criou um livro, né? Pensamentos de Mao Tse Tung, ou chamado como Livro Vermelho, que até hoje, né, em pleno século, a gente está em 2020, século 21, a gente tem esses livros ainda que estão, né, nas bibliotecas das escolas e lidos pelos estudantes. Então, era um livro de conduta, né, um livro de conduta, de bons modos, de moral, né, claro, e também de cultuar a personalidade de Mao Tse Tung. Então, e outra coisa da Revolução Cultural, como aconteceu, gente, com outros ditadores. Os opositores do governo foram perseguidos, presos e mortos. Isso, gente, é uma característica das ditaduras. Stalin, a mesma coisa. Stalin fez isso até demais com os expurgos de Moscou, né, onde prendeu, matou, torturou os opositores. Vargas,
a mesma coisa, claro que não numa escala grandiosa de Stalin também não, mas prendeu, né, os opositores. Hitler, outro, né? É só você ver judeus, ciganos, entre outras etnias, e Mussolini também. Então, na Revolução Cultural, todos que eram opositores eram perseguidos, presos, torturados ou mortos. Então, só quem deveria, claro, funcionar era o Partido Comunista da China, né? O único partido que tinha autorização para funcionar, que era o partido do governo. Eu vou mostrar a imagem aqui de Mao Tse Tung, só para a gente conceituar um pouco, gente. Vocês estão vendo a imagem aqui, né, de Mao Tse Tung, fiz a questão de botar, tem no livro de vocês também. Atrás nós temos a bandeira da China, né? Então, essa imagem bem emblemática. Veja, gente, que até hoje você vê, mesmo com a morte, hoje a gente tem o presidente Xiaoping, né? Na China, mas até hoje o culto a Mao Tse Tung, ele é grandioso. Você vê imagens de Mao Tse Tung em livros, em outdoors, em estátuas. Então a gente tem a imagem de Mao Tse Tung totalmente permeada por toda a China. Tá bom, gente? Junto com isso, gente, nós temos uma China socialista e autoritária, né? Você vê, até hoje a gente tem, eu fiz essa questão de mostrar, tem essa imagem aqui, gente. Essa imagem é uma imagem, eu acho que todo mundo já viu, tem no livro de vocês. É uma imagem muito emblemática, né? Isso aconteceu em 1989. Os estudantes, a derrocada do socialismo no leste europeu, né? Somente com a fragmentação da União Soviética, que nós vamos falar sobre isso, com a decadência da União Soviética, começou a ter manifestações, né, em prol da volta da liberdade, das liberdades democráticas. Então, os estudantes, né, fizeram essa manifestação na China. Mais de 3 mil, mais de 5 mil estudantes. E é incrível, gente, essa imagem, porque você vê, né, um jovem chinês em frente aos tanques de guerra. Isso aí foi na Praça da Paz Celestial, na China, onde teve, gente, mais de 3 mil estudantes mortos nesse conflito aí, em 1989. Isso para você demonstrar, né? É muito emblemático, muito simbólico, né? Essa imagem, tá bom? Então, até hoje, em pleno século XXI, em 2020, a gente tem ainda uma China totalmente autoritária, uma China, claro, socialista, autoritária, né? É uma ditadura socialista que se vive, claro, na China, né? Tudo em prol do Estado. Não à toa é importante a gente destacar também que a China é uma grande superpotência, né, gente, nos esportes, né? Principalmente nos esportes olímpicos, né? No futebol nem tanto, né? No futebol não, né? Mas nos esportes, os esportes olímpicos como ginástica, né? Principalmente a ginástica olímpica, ela é superior, né? Espetacular os chineses. Beleza, galera? Aí foi um pouco sobre, claro, eu peguei os pontos principais para que vocês possam compreender. O conteúdo é um pouco extenso, mas espero que vocês possam ter compreendido muito. Se tiver dúvidas, vou fazer chamada de vídeo depois, pelo Meet, para vocês tirarem suas dúvidas a respeito da Revolução Socialista na China. Beleza? Vamos falar agora, galera, sobre a Revolução Cubana. Aí sim, né? Vamos falar sobre a Revolução. Outra também Revolução Socialista, né, galera? O que foram os antecedentes para as causas, né, da Revolução Cubana? Nós temos o intervencionismo estadunidense, controle econômico. Importante falar que a Cuba, gente, tendo no livro de vocês mais explicado, a Cuba era um país, né, colônia espanhola, foi um dos únicos países a abolir a escravidão, né, em 1898, tá bom? Junto a isso, depois a gente teve o domínio norte-americano na ilha. Era o intervencionismo estadunidense que eu botei aí, o controle totalmente econômico. Por quê? Cuba era um grande produtor, né, de açúcar. E quem comprava o seu açúcar, óbvio que era o quê? Principalmente os Estados Unidos da América, a preços o quê?
totalmente pequenininhos, né? Óbvio, uma colônia, né? Quem comandava, aliás, não era colônia, mas quem comandava eram os Estados Unidos, né? Principalmente vinculado à emenda Platt, que os Estados Unidos podiam intervir na hora que ele achasse necessário em Cuba, tá certo? Nós temos, junto a isso, nós temos umas condições de vida totalmente terríveis, miseráveis da população cubana. Se eu botei o segundo tópico, condição de vida precária dos cidadãos cubanos, né? Então, totalmente desemprego em alta, miséria, uma educação totalmente terrível. Então, junto com isso, nós temos a instauração também da ditadura de Fulgêncio Batista. Né? Fulgêncio Batista, gente, as eleições de 1952 estavam perto, né? Claro, importante destacar que Fulgêncio Batista governava com apoio norte-americano, né? Governava com apoio norte-americano Fulgêncio Batista. Então, em 1952, né, deveria ter eleições presidenciais. O que é que Fulgêncio Batista, esse esperto, faz? Ele dá um golpe, né? Não à toa que estava concorrendo Fidel Castro, né? O advogado Fidel Castro. Então, ele dá um golpe e declara estado, né, de sítio, uma ditadura em Cuba, né, claro, controlada pelos Estados Unidos da América. Tá bom? Aí foram os antecedentes, gente, da Revolução Cubana. Beleza? Vamos passando aqui para que vocês possam entender mais. Essa imagem, gente, é emblemática. Vocês estão vendo aí Fidel Castro, né? Aí à esquerda. Do outro lado, eu acho que todos vocês conhecem Ernesto Che Guevara, um dos grandes revolucionários latino-americanos, tá bom? Um dos grandes revolucionários, né? Teve no Brasil aqui, né? Foi condecorado pela Ordem do Cruzeiro do Sul por Jânio Quadros, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente, quando falar sobre, né, os governos populares, tá bom, no Brasil, tá certo? Aí os dois aí, né, os líderes da Revolução Cubana, Fidel Castro e Che Guevara, pô, os dois líderes, gente. Incrível falar, gente, que voltando a falar, Fidel e Che Guevara eram amicíssimos, né? Eles tinham, além dos ideais, claro, comunistas em comum, né, eles tentaram primeiramente tomar o governo, não deu certo, não deu certo. Fulgêncio Batista fica sabendo, então Fidel Castro ele foge para o México em 1955. Lá no México ele organiza como ele vai tentar uma nova emboscada, né? Tentar um novo um novo movimento para conseguir o poder. Claro, quem monta, né? Quem organiza tudo isso, a estratégia é também com Che Guevara e seu irmão Raul Castro, tá bom? E, passando aqui, aí nós temos o que acontece. Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, eles vão para as montanhas chamadas Sierra Maestra, né, em Cuba, onde lá ele tem um apoio da população, né? Importante falar, gente, que lá, além de ele ter esse apoio, também ele dá uma troca, né? Porque ele alfabetiza toda aquela população, que era uma população extremamente pobre, então ele alfabetiza, muito importante a gente destacar isso, e junto com a população, em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro ele toma o poder, né? Retira Fulgêncio Batista e assume o poder de Cuba, instaurando, né, o Partido Socialista Cubano, tá bom? Instaurando assim o socialismo em Cuba. Nós temos aí Fidel Castro assume. Junto com isso, quando o Fidel assume, galera, ele logo promove uma reforma agrária, importante falar, nacionaliza empresas e, essencial, meu povo, o rompimento com os Estados Unidos. Claro, Cuba, né, principalmente a partir de 1961, se torna aliada de quem? Da União Soviética. A grande exportação, o grande amigo comercial, né, de Cuba, né, onde a maioria das vendas eram feitas, era para a União Soviética. 75, 80% das suas exportações era para a União Soviética. Importante destacar, claro, que
existem as grandes mazelas, galera, né? Principalmente as grandes mazelas sociais em Cuba, mas Fidel Castro, a gente tem que destacar, né? Destacar isso. Fidel Castro, ele erradica o analfabetismo em Cuba, erradica o analfabetismo. Incrível isso. E Cuba se torna um dos pioneiros, né, um dos grandes símbolos da saúde mundial. Não à toa, até hoje a gente tem uma saúde primorosa, né, em Cuba. Você vê que muitos brasileiros, né, vão para lá, para Cuba, estudar medicina, né? Então, é importante sempre a gente estar destacando isso. Então, você vê que o analfabetismo em Cuba, ele praticamente segundo os pesquisadores, inexistente, galera. Eu vou voltar aqui para a gente conversar melhor. Importante a gente tá falando isso, gente, porque quando a gente destaca esses avanços na educação e na saúde cubana, é importante destacar que, junto com isso também, a gente tinha o grande autoritarismo de Fidel Castro, né? O único partido que podia, o único partido que podia funcionar era o Partido Socialista Cubano, né? Os outros partidos todos foram fechados, né? Se promoveu uma ditadura socialista, onde os opositores do governo eles foram totalmente perseguidos, né, e também presos. Junto, a claro, aos avanços, a gente também tem as grandes mazelas, né, da ditadura, né, de Fidel Castro, né, que com os avanços a gente tem também, claro, os percalços, né, os grandes percalços de uma ditadura. Então, tudo claramente em prol do Estado. Importante destacar isso, que sempre uma ditadura ela vai ser totalmente avessa a ideias opositoras. E junto a isso, né, gente, depois Fidel Castro, gente, ele governa Cuba de 1959, é incrível, gente, isso aí, viu? Ele governa Cuba de 1959 a 2008, galera. Pense aí, muito, né? A 2008, você vê, é incrível isso, né? E ele só cede lugar, né, Fidel, ao seu irmão Raul Castro, né? Porque Fidel, ele cede, né, o lugar, porque somente que ele entra, né? Fica doente. Então, Raul Castro, seu irmão, que assume, dando continuidade ao governo, claro. E junto com isso, se teve uma reaproximação com os Estados Unidos. Nós falamos que Cuba, quando Fidel assume, né, o poder, corta relações com os Estados Unidos e, né, em 2008, 2009, que a gente tem, gente, essa reaproximação, né, de Cuba com os Estados Unidos, principalmente durante o governo de Barack Obama, viu, galera? Durante o governo de Barack Obama, que a gente vai ter uma reaproximação. Hoje a gente tem Cuba, né, um país mais aberto, claro que ainda o novo presidente, né, foi eleito democraticamente. Cuba se tem uma nova constituição, que 86% da população ela participou da elaboração da Constituição, é importante a gente destacar isso. E hoje Cuba é socialista ainda. Óbvio, essa discussão é muito boa de se fazer, mas ainda com um socialismo, claro, mas com essa parte, né, onde o capitalismo ele está, claro, adentrando, né, aos poucos em Cuba, tá bom? É importante a gente sempre estar destacando isso aí. Gente, vocês ficaram, se vocês, isso foi o nosso conteúdo, a Revolução Socialista na China, né? E a Revolução Cubana. Se vocês
tiverem dúvidas, nós vamos fazer também, depois que acabar aqui, posso fazer uma chamada no Meet para vocês estarem tirando suas dúvidas, né? Sexta-feira também nós temos aula. E para que vocês possam fixar, né, o conhecimento de vocês, eu quero que vocês façam uma atividade. Não vou pedir que façam todas, né? Tá certo? Façam a atividade, né? Só as questões aí, né? As questões, principalmente mais as questões de vestibular, tá certo? Tá bom? Quero que vocês façam a atividade da página 220. Tá bom? Vocês podem fazer, né, a segunda questão, aí depois, porque a página 222, né? Os exercícios propostos, né? Que são de vestibular. Aqui também a página 200 também e 23, tá bom? E a página 224. Eu vou botar lá também na sala de aula para vocês estarem fazendo essas atividades, que é essencial para que vocês, quando estiver fazendo, tiver alguma dúvida durante a aula, vocês possam estar aqui, tá bom? Perguntando. Tá certo, gente? Então, tamo junto, como sempre, tá bom? Então, nosso conteúdo da prova é Guerra Fria, Revolução Socialista na China e a Revolução Cubana, tá certo, galera? São esses conteúdos aí que vamos trabalhar para a nossa AV2. Show de bola? Tamo junto. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até sexta-feira estaremos aí. Valeu, galera. Tamo junto.